Novamente tenho que pedir desculpa a vocês, né? Eu comecei sem som. Até que o Rames me ligou aqui e me avisou, e a minha esposa também avisou porque avisaram ela. E eu coloquei sem som para não ter aqueles barulhos que tinham sempre antes de eu iniciar o culto. Mas estou aprendendo. Calma que até o final eu vou estar melhorando e acertando. Então deixa eu começar tudo de novo, gente. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental. Nós falamos 2 cultos sobre saúde espiritual e hoje nós vamos falar sobre saúde mental. E o objetivo disso é porque em casa muitas vezes muitas pessoas estão ficando ansiosas, muitas pessoas estão ficando depressivas, muitas pessoas estão preocupadas com essa situação de pegar doença, outras a questão de crise financeira. Então é importante a gente falar um pouquinho sobre saúde mental. Uma outra coisa que eu quero passar para você é que essa situação ela vai demorar. E nós vemos um governo, não só agora o presidente, mas agora passou para todos os governadores, a dificuldade entre fechar e não ter doença se propagando tão rápido. E aí você tem essa questão do financeiro, pessoas estão começando a passar necessidade. E ao eu começar a passar fome na minha casa, o que vai acontecer? Eu vou para o desespero. E uma pessoa desesperada perde a saúde mental. E aí pode começar os saques. Então, para evitar isso, o governo ele tem que dar dinheiro. Porque eu tenho dinheiro para pelo menos comprar comida e sobreviver, porque a questão de contas e pagamentos está tentando congelar tudo. Só que o governo veio de uma crise financeira, então ele também não tem muito dinheiro para dar por muito tempo. E os prefeitos, governadores e presidentes sabem disso. Então você começa a ver na mídia uma movimentação para começar a abrir um pouquinho, né? Solta aqui um pouquinho ali, abre o comércio aqui, faz escala para abertura, cria regras de máscara, por causa dessa dificuldade. Então existe hoje uma angústia dos governantes. Eu abro, e aí todo mundo pega a doença, e aí os hospitais ficam tudo superlotados, e haverá um grande número de mortos. Eu fecho, não vou ter dinheiro para bancar o povo durante muito tempo, e aí daqui a pouquinho, quem não tem vai entrar em desespero, e aí pode começar a haver saques. Então, só quero que você entenda o que está passando na cabeça dos nossos governantes. Né? Claro, surgindo uma vacina, a coisa se resolve. Mas não surgindo, para não pegar a doença numa escala grandiosa, tem que ter quarentena. Mas ninguém vai suportar a quarentena economicamente por muito tempo. Alguns dizem assim, mas o Brasil, comparado à Itália, comparado à Alemanha, comparado aos Estados Unidos, queridos, primeiro mundo é primeiro mundo. É que nem comparar o Osias com Bill Gates, não tem nem comparação. Bill Gates tem dinheiro de sobra para suportar durante 60 anos ficar em casa. Então, comparar o Brasil com um país rico, lá faz mais testes, aqui faz menos, sabe? Cuidado com a mídia. A mídia, às vezes, fala de uma forma aleatória, de uma forma exclusivista. Analisa, estuda, leia, para que você não seja enganado. O que eu quero que você saiba é isso, nós vivemos num momento difícil e precisamos orar. Por quê? Porque a melhor solução é se surgir uma vacina. Vamos então à mensagem de hoje, que se centraliza na história de Saul, Davi e Mical. A mensagem de hoje é baseada numa palestra do Dr. César Vasconcelos. Como ter saúde emocional. E ao nós pensarmos em saúde emocional, nós temos que pensar algumas coisas importantes. Primeiro, Saul, ele começou bem. Ele parecia ser um bom rei. Mas, de repente, você vê Saul agindo de uma forma totalmente diferente e fora do padrão divino. Por que isso? Bem, no livro Educação, página 29, diz: existe em cada coração não somente o poder intelectual, mas o espiritual. Percepção do que é reto, anelo de bondade. Em outras palavras, no nosso coração, no nosso ser,
existe uma parte que é boa. Por que isso? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que mais colabora para a gente ter uma parte boa? Você tem o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8. Mas, por outro lado, você também sabe, e o livro Educação, página 29, e a Bíblia é recheada de textos, né? Por exemplo, Salmo 51, em pecado fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. O livro Educação diz: há em sua natureza um pendor para o mal, uma força qual, sem auxílio, não poderá existir. Para opor resistência a essa força, para atingir aquele ideal que no íntimo de sua alma ele aceita como o único digno, não pode encontrar auxílio, senão em um poder, e esse poder é Cristo. Então, para vencer essa natureza má, essa que a Bíblia chama da carne, né, coisas do mundo, ciência da carne, dos olhos, para a gente vencer o mal que existe, que a gente chama de egoísmo, você precisa de Cristo. Então, até na questão mental, você tem esse conflito. Pensamentos bons e pensamentos ruins. A Bíblia me incentiva a pensar positivo. E lá em Filipenses 4:8 diz: tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A pergunta é: o que domina os seus pensamentos? Nesse momento de crise, o que está dominando os seus pensamentos? Você pensa de forma positiva? Não, olha, eu me cuido, tenho uma boa saúde, mesmo que essa doença me pegar, eu vou me dar bem, não vai acontecer nada de ruim. Ou você pensa, tomara que venha essa doença logo, se morrer, morri. Tem outros que pensam, se eu pegar essa doença, eu vou morrer. Então, que tipo de pensamento domina a sua mente? Positivo ou negativo? É interessante que o início da história de Saul é uma história de um homem humilde, que nem desejava ser rei, trabalhador. Ele fala de que ele ajudava o pai e saiu para procurar ali o gado do pai que estava perdido. Ele diz que ele era bonito, de um bom nível social, corajoso, inteligente, né? Dependente de Deus, porque ele buscava consultar Samuel. Era uma pessoa agradável. Teve alguém que discordou dele no início e depois ele foi lá, venceu a batalha, e aí os soldados disseram: vamos matar esses que discordaram de você. Ele: não, deixa assim, não se preocupa. Então Saul, ele começa de uma forma totalmente positiva. Mas você sabe, que conhece a história de Saul, que terminou de uma forma totalmente negativa. Aí você pergunta: mas por que Deus colocou Saul no trono? O livro Educação, página 176, diz: a cada nação que tem subido ao cenário da atividade, tem sido permitido que ocupasse seu lugar na terra, para que se pudesse ver se ela cumpriria o propósito de Deus ou não. Em outras palavras, toda nação, todo rei que sobe, que assume o trono, que assume o poder sobre a terra, ou dominando apenas um país, ou dominando vários, Deus permite para ver se essa pessoa vai cumprir o propósito de Deus ou não. É claro que, naquela época, a melhor pessoa para reinar era Saul. E ele teve agora a oportunidade de começar seu reinado com Deus, porque ele foi ungido. Ele recebeu o Espírito Santo. Saul até profetizou. E ele foi escolhido para reinar por Deus. Então ele tinha tudo para dar certo se ele estivesse na presença de Deus. Só que a partir do momento que Saul se torna rei, a gente percebe que ele não tem muita inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? Inteligência emocional, pelo menos, tem 5 características: autoconhecimento, autocontrole, empatia, inteligência social e automotivação. O que é autoconhecimento? Conhecer a si mesmo. Às vezes, como terapeuta, né, eu pergunto para as pessoas: quem é você? E é interessante que muitas pessoas não conseguem dar a resposta.
Outras dão respostas erradas. Em vez de dizer quem é, diz o que faz. Bem, eu sou filho de Deus. Eu sou Osias, filho do Valdir e da Tolém. É quem eu sou. Eu sou carioca. Tem muita pessoa que não sabe quem é porque não gosta de quem é e quer ser outra pessoa. E aí vai ter problemas. Porque quando eu sei quem eu sou, eu vou passar a me conhecer, eu vou conhecer os meus pontos positivos e negativos. Bem, quem sabe eu sou ótimo em matemática, mas eu sou péssimo em futebol. Aí me convida para um campeonato de futebol, eu vou? Não, porque eu sei que nessa área eu sou fraco. Mas se me convidarem para um campeonato de conhecimento em matemática, eu vou. Uma pessoa que se conhece sabe aonde é fraco e aonde é forte e respeita isso. Depois você tem o autocontrole. Um exemplo disso é o texto bíblico de Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Você pode se irar, você pode ter emoção da ira, você não precisa pecar. Como diz um pensamento, tenha raiva, quando isto for apropriado, mas não deixe a raiva ter você. Isso também na Bíblia é chamado de domínio próprio. E o domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Lá em Gálatas 5, 22 e 23 diz, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí você percebe que para ter essa inteligência emocional, ter autoconhecimento, ter autocontrole, você precisa de Deus. Primeiro, Deus revela quem você é. Ele revela que você é filho dele. Ele revela teus pontos positivos e teus pontos fracos. E através de contemplar a Deus, como Isaías contemplou, você passa a ter a certeza do que você precisa. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Quando eu percebo quem eu sou, eu percebo o quanto eu preciso de um Salvador. Por isso, a inteligência emocional também está ligado a estar perto de Deus. Terceiro, empatia. Quando você deixa de ser egoísta e passa a olhar as pessoas com os sapatos dela, com os olhos dela, passa a ver as coisas de acordo com aquilo que a pessoa está passando, sofrendo. É claro que isso é uma tentativa. Por exemplo, essa semana eu fiz um funeral de um pai e os filhos estavam chorando. Eu tenho meus pais vivos. Eu não posso dizer para esses filhos, olha, eu entendo o que você está passando. Para eu entender o que eles estão passando, eu também teria que perder meus pais, passar pela dor do luto de perder os pais. Então, como eu nunca perdi, eu não posso dizer para essas pessoas, olha, eu entendo. Mas mesmo assim, eu vou tentar me colocar no lugar daquela pessoa. E assim, eu vou poder agora ajudá-la de uma forma melhor, em vez de apenas criticar. É calçar os sapatos do outro. Quarto ponto, inteligência social, é saber se relacionar com os outros. E é claro que se você tem empatia, isso facilita bastante. Mas tem pessoas que em qualquer círculo, eles causam confusão. Quem tem inteligência emocional sabe se relacionar, sabe respeitar e ser respeitado. Aí você tem o último ponto, automotivação. Uma vez a minha esposa me perguntou, Osias, se eu te deixasse, o que seria de você? E eu sei que ela não gostou da resposta, mas eu respondi, olha, eu seria feliz com você ou sem você, porque eu tenho o direito de ser feliz. Isso é automotivação, você tem que acreditar em você. Você tem que, se você é filho de Deus, Deus te coloca aqui com um propósito. Você tem uma missão. E você tem um Deus para te abençoar em tudo aquilo que você realizar. Saul, faltou nele inteligência emocional. Só que para você alcançar esse patamar, o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 656, diz: os pensamentos precisam ser educados. Os pensamentos, diz de novo mais embaixo, precisam ser
controlados. Cada dia deve ser o pensamento educado e mantido numa direção justa, como a agulha é para o polo. Queridos, quando a gente faz terapia com as pessoas, por exemplo, depressão, o objetivo da terapia é mudar o pensamento. Por quê? Porque o pensamento da pessoa está deseducado, está disfuncional, está desregulado. Em outras palavras, pensamentos ruins geram sentimentos ruins, complicados, levando a comportamentos disfuncionais, levando a comportamentos errados. Quer ver um exemplo disso? A maioria das doenças mentais geram pensamentos distorcidos. Então, o depressivo, ele acha que a vida está contra ele, que está tudo contra ele, que nada está certo. Que ele não tem direito de viver, porque a vida dele é uma desgraça. Aí você tem que trabalhar com essa pessoa para que esse pensamento distorcido seja modificado. Aí, quando ele acerta o pensamento, começa a cura para a depressão. Você pode ver também um outro exemplo na vida de Saul. Quando Saul começou a pensar que Davi podia tomar o trono dele, que Davi era mais forte que ele, por causa de uma musiquinha, Saul matou os seus milhares, Davi matou 10 milhares. Então aí começaram a surgir sentimentos. Saul passou a ter inveja, Saul passou a ter ódio, Saul passou a ter ira, Saul passou a ter sentimentos de vingança, levando a comportamentos disfuncionais. No caso de Saul, qual foi o comportamento? Comportamento violento. Ele tentou matar Davi. Ele matou 85 sacerdotes. Ele tentou matar o próprio filho. Pensamentos ruins geram sentimentos ruins e aí levam a comportamento ruim. Pensa bem. Você está em casa há mais de 30 dias, né? Porque no dia 20, pelo menos aqui em Guarapuava, fechou 30 dias de quarentena. Estamos no dia 22. E aí, se você está tendo pensamentos ruins, você vai ter sentimentos ruins. Isso não vai ser ruim só para você. Não foi ruim só para Saul. Ele não causou problema só para ele, mas ele causou problema para os que estavam ao redor dele. E tem pessoas em casa causando problema para si, por causa de pensamentos negativos, e causando problema para quem está ao redor. Porque são pensamentos distorcidos, funcionais, ruins. Vai trazer problemas para quem está ao teu lado. Você percebe isso na vida de Saul, porque ele levou os filhos à morte, numa guerra onde ele estava totalmente afastado de Deus. Ele pegou a filha que estava casada com Davi e forçou a casar com outros, só para provocar Davi, só para dizer, você não é mais meu genro. E ele não perguntou para ela se ela queria se separar. Pensamentos disfuncionais levam a sentimentos disfuncionais que vão levar a comportamentos disfuncionais, que são comportamentos ruins. E a gente percebe isso claramente na vida de Saul. Algumas características na vida de Saul que pode estar também ocorrendo na sua vida, quando você tem pensamentos disfuncionais. Tentar ser notado. Antes no trabalho o pessoal te elogiava, você, né? Agora em casa você não é tão útil, e aí você começa a querer mandar na área que sua esposa sempre mandou, e aí vai dar confusão, porque você quer ser notado, você quer ser útil. Você tem desejo de atenção, você precisa ser elogiado. Você exige que tudo seja segundo a sua maneira. E aí você quer controlar quem está ao seu redor. Detesta ser submisso, porque agora você tem que obedecer e você sempre está acostumado a mandar. Aversão à ideia de admitir transgressão. Eu não erro, eu não falho. Aí teimosia, necessidade de ser importante, ser sempre argumentativo, ostentar seus direitos individuais, recusar conselho, porque toda vez que Samuel repreendia Saul em nome de Deus, ele dava uma desculpa. Ser muito crítico, apesar de se ofender com as críticas. Ser super sensível. Pensar, ter perfeições, não tem. Essa foi uma das características de Saul. Não adiantava falar com ele. Ele achava que estava certo.
E você sabe na história dele que diante de Deus e diante dos homens, ele estava totalmente errado. O livro Patriarcas e Profetas, página 486, diz: os homens não podem afastar-se do conselho de Deus e conservarem ainda aquela calma e sabedoria que os habilitarão a agirem com justiça e discrição. Em outras palavras, quanto mais Saul se afastou de Deus, piores foram os seus pensamentos, sentimentos e comportamento. Porque Deus trabalha sempre para nos corrigir. Mas quando Saul não aceitava a correção de Deus, mais ele se afastava de Deus. E continua dizendo o livro Patriarcas e Profetas, página 486, não há loucura tão terrível, tão sem esperança, como a de seguir a sabedoria humana, sem a guia da sabedoria de Deus. Ele foi tão louco, que no final, ele foi consultar uma bruxa, uma feiticeira. Ele foi numa sessão espírita, porque Deus não queria conversa com ele. Porque ele sabia que Saul não estava arrependido de nada e não havia se humilhado em nada. Pensamentos ruins, sentimentos ruins, comportamento ruim. Sabe, a questão aqui não é você vacilar, não é você errar, não é você fazer besteira, mas é o que você faz depois da besteira. Davi também fez besteira. Só que quando Deus chama a atenção de Davi depois de ele ter feito besteira, Davi reconhece o pecado. Davi não justifica. A gente sabe que a Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Mas entenda por quê e em que momento. O livro Patriarcas e Profetas, página 534, diz: mas a história de Davi não fornece defesa ao pecado. Era quando ele andava no conselho de Deus, que era chamado homem segundo o coração de Deus. Quando ele andava no conselho de Deus, ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Pecando, isto cessou de ser verdade com relação a ele, até que pelo arrependimento voltasse ao Senhor. E nesse ponto de arrependimento, de reconhecer o erro, Davi, ele sempre que foi chamado a atenção, ele voltou atrás. Totalmente diferente de Saul. Por isso que acaba havendo inteligência emocional na vida de Davi e acaba não tendo inteligência emocional na vida de Saul. O pior é que Saul, ele prejudicou a própria filha. Pense bem. Quando Saul resolveu dar Mical para Davi, na verdade, ele não queria que Mical casasse com Davi. Ele queria criar uma estratégia para colocar Davi em perigo e aí que ele fosse morto. O problema é que, no pedido que Saul fez, Davi foi lá e alcançou. Para Saul, aquilo era impossível. Mas o impossível, Davi realizou. E aí ele foi forçado, já que ele havia prometido, a dar Mical como esposa. E ele não pensou nos sentimentos da filha. A Bíblia diz que Mical amava Davi. Ele não pensou em nada disso. Ele pensou apenas em criar uma estratégia para matar Davi. E no final foi forçado a dar a filha para Davi. Para ela, tudo bem. Mas você percebe um pai que não está nem aí o que a filha pensa. Isso é uma atitude abusiva. E ela teve que aturar um pai abusivo. Por quê? Porque depois ele ficou com raiva de Davi, e aí começou a perseguir, queria matá-lo. Mical agora começou a ficar estressado. Imagine, meu pai quer matar o meu esposo, sem motivo, só porque o meu esposo se destaca. E imagine esse estresse constante na vida dessa filha, dessa esposa, nessa guerrinha entre o pai com o seu marido. Mas para piorar a situação, depois que Davi fugiu, o pai pega Mical e força ela a casar com outro homem, apenas também
para provocar Davi. Quantas dificuldades Mical passou por causa de um pai que não tinha equilíbrio emocional. Mas a dificuldade dela não para por aí. Quando o pai morre e Davi assume o trono de todo Israel como rei, ele agora chega para Mical e diz, olha, volta a ser minha esposa. Mas ela já estava casada com outro. Ele não pergunta para ela, olha, Mical, você gostaria de voltar a ser minha esposa? Você quer ficar com essa esposa que você está? O que você quer fazer? Não, ela simplesmente agora é tirada do esposo. Diz a Bíblia que ele saiu atrás chorando e agora é devolvida para Davi. Percebe o quanto Mical sofreu? E existe muita gente sofrendo em casa por abusos que estão sendo praticados. E, gente, para a gente suportar isso, precisamos de saúde emocional. E para a gente não provocar isso, também precisamos de saúde emocional. Só que desde o início, uma coisa fica bem clara. Para termos saúde emocional, primeiro, precisamos dominar os nossos pensamentos. E de acordo com Filipenses 4:8, Deus quer que você tenha pensamentos bons. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque pensamentos bons levam a sentimentos bons e levam a comportamento bom. Só que para você ter equilíbrio emocional, ter inteligência emocional, as 5 características que envolvem a inteligência emocional, você já percebeu que você precisa de Deus. Deus vai te ajudar a ter autoconhecimento. Deus vai te ajudar a ter autocontrole. Deus vai te ajudar a ter empatia. Deus vai te ajudar a ter inteligência social e automotivação. Porque nós temos uma natureza ruim que nos leva para pensamentos ruins. Só que, através do poder de Cristo, nós temos como vencer essa natureza ruim. E podemos, assim, permitir que o Espírito Santo nos envolva e nos leve a ter essa inteligência emocional e essa saúde mental. Novamente, eu vou falar uma coisa que tenho falado em todos os cultos. Precisamos buscar Deus. Precisamos de Bíblia, precisamos de oração. Mas tem mais um detalhe aqui que está envolto nessa palestra. Precisamos nos humilhar na presença de Deus e permitir que Ele modifique tudo aquilo que está errado em nós. E as principais mudanças começam de dentro para fora. Por isso que Paulo, e com isso eu termino, diz, lá em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Nesse momento, vamos terminar então com uma oração. Que Deus te abençoe. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor por nós. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelos teus conselhos, obrigado porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós queremos ter saúde espiritual, mas também queremos ter saúde mental. E abençoe para que possamos ter essa inteligência emocional para superar essas crises. E com isso, ó Pai, sabemos que precisamos de Ti, para que o Senhor possa acertar tudo aquilo que está errado em nós, de dentro para fora. Colocamos cada um dos Teus filhos em Tuas mãos, contamos que o Senhor possa cumprir as Tuas promessas, como no Salmo 23, que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que nada falte na casa dos Teus filhos, que nada falte na vida espiritual dos Teus filhos, que nada falte na vida mental ou emocional dos Teus filhos. Pedimos que o Senhor venha guardá-los com seus santos anjos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês. Antes, eu só quero deixar um recado. Nós, no sábado, nós teremos a escola sabatina, a lição, e nós vamos fazer às 9h às 10h, tá? Depois, nós vamos ter o culto, só que esse culto vai ser também passado um link, e aí a associação pediu para esse sábado eles falarem com a igreja em toda aqui a Associação Central Paranaense.
Então, teremos a programação feita pela associação, como já foi feito uma vez. Aí eu vou passar o link, aí você consegue assistir via YouTube, via Facebook, né, via Instagram. Então, se prepare, que nós teremos esse culto das 10 às 11. Por quê? Porque já que a Novo Tempo mudou a programação para ter culto às 11 horas, então a União, a associação está pedindo que às 11 horas a gente deixe nesse horário para que quem quiser assistir o culto que vai ser transmitido pela Novo Tempo. E no domingo, se você tem algum interessado, está sendo feitos domingos especiais, onde o pastor Luiz Gonçalves está fazendo estudo bíblico a cada domingo, ok? Estava sendo às 19h30. Só preste atenção, porque a pedido dos pastores, que querem fazer um culto com a igreja, provavelmente vai começar a ser feito às 21 horas. Porque os pastores pregam para a sua igreja e depois tem o Luiz Gonçalves passando o estudo bíblico para os interessados. Deus abençoe vocês. Até a próxima.